Poder sentar, queridos. Nós estamos pregando sobre o livro de Joel. Nós vamos agora ler e pregar do verso 25 até o verso 27 do capítulo 2 de Joel. Os queridos que estão conosco já sabem que nós estamos aí nessa jornada no livro de Joel. Nós estamos agora chegando já pertinho do final. Só nos resta mais um capítulo, um pedacinho agora, e tem sido uma maratona muito interessante, muito gostosa, de aprendermos com o Senhor e com aquilo que Ele tem nos dado nesses dias. Então, Joel capítulo 2, do verso 25 até o verso 27. Nós estamos aí também, com uma turma bem bacana, nos seguindo também ali nas nossas redes sociais, e lá está lá o presbítero Eduardo, o presbítero Mauro, com dona Damaris, Natália, Ana Carolina, que estava lá em Anápolis, não sei se ainda está em Anápolis, dona Natália, Jéssica, Maurão, a turma Dona Idé, Zé Luiz, minha querida esposa, mulher que eu amo, que está agora quase andando, mas vai cair na faca daqui uns dias, tem possibilidade de estar vindo, vai ter que fazer uma cirurgia no joelho, por causa do acidente dela. Esteja orando para a minha vida e para a vida lá de casa, porque nunca é fácil. E essa jornada quádrupla, de pai, cuidador, pastor, professor, tá falando com Lucimara, professor tem que receber dobrado, gente, depois dessa jornada. A gente tem que ter uma valorização extrema, Heber também, que é professor há muitos anos, porque não é fácil ensinar, queridos. E a gente vai descobrindo como é difícil. Então, que Deus possa estar nos abençoando. Joel, capítulo 2, do verso 25 até o verso 27. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, aleluia, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Queridos, esse texto já é o finalzinho desse trabalho de reconstrução de um futuro. Nós vemos falando sobre como Deus constrói um novo futuro para a gente, ou como Ele constrói o nosso futuro. Nós vimos que Ele é soberano para fazer isso. Ele é o Criador de todas as coisas e tudo depende dEle. Ele é o sustentador do nosso futuro. Nós vimos também que Ele é o nosso mantenedor, que Ele sustenta, é nosso provedor das pequenas coisas. E também nessa manhã nós vimos que o Senhor é aquele que nos prospera no futuro. É nele que nós podemos olhar e dizer que lá na frente podemos ser prósperos, podemos crescer, mas vai depender da nossa obediência hoje. E ao final agora desse texto, Ele é o nosso restituidor. Mas restituir de quê? Há um tempo atrás, já há alguns anos atrás, um ministério, trazendo a arca, esse ministério, nem trazendo a arca, é o Apacentar de Foz do Iguaçu, já não existe mais, ficou trazendo a arca, e um outro ministério, eles compõem uma música que diz restitui. Baseado nesse texto, eles escrevem uma música dizendo que era necessário ter de volta aquilo que é meu. Algumas pessoas, entendendo errado a letra, acreditam que é ter tudo de volta, inclusive os pecados que nós abrimos mão, e trazê-los de volta para as nossas vidas, apesar da cruz de Cristo. Eu não quis dizer isso. Na grande verdade, nós precisamos entender que todos nós passamos por momentos, mesmo sendo nós já salvos, crentes, realmente consagrados ao Senhor, passamos por momentos de altos e baixos. E nesses momentos nós nos distanciamos do Senhor. E o pecado vai nos privando de realidades das quais estão disponíveis espiritualmente para nós. E Deus agora começa a dizer a mesma coisa para o seu povo, porque aqui o povo passava por uma grande perseguição.
Eles passavam pelo momento mais crítico da vida deles. Eles passavam por os momentos mais difíceis. E agora Deus está dizendo, olha, esse momento difícil foi causado por causa da minha justiça. Esse é o gafanhoto migrador. Era aquele, o migrador, o cortador, o destruidor, nada é mais do que agentes da justiça de Deus contra o pecado. Mas quando nós estamos em pecado, Deus nos tira os privilégios que nós temos. Nós temos muitos privilégios diante da graça de Deus. Nós temos o privilégio de ter um acesso livre e irrestrito a Deus. Mas em pecado, nós deixamos de ter esse acesso, porque Deus é santo e Ele não mistura com a nossa pecaminosidade. Nós podemos acessar, mas precisamos, para que possamos acessar toda a plenitude de uma vida íntima com Deus, é necessário tratar primeiro os nossos pecados. E assim Deus foi fazendo, a justiça dele era para nos despertar para a mudança que era necessária em nossas vidas. E assim por diante, em várias áreas. Muitas pessoas entram numa vida de pecado e deixam de ter o privilégio de congregar na igreja e se distanciam da igreja. E eles precisam ser restituídos dessa realidade. Mas antes que sejam restituídos, eles passam pelo juízo de Deus. E muitas pessoas já passaram por esse juízo. Aqui o povo já passou pelo juízo de Deus. E Deus está dizendo agora para esse povo, olha, aqueles privilégios que eu tenho para com você, e que nós vamos ver nessa noite alguns deles, Deus vai restituir para o povo. Deus vai trazer de volta alguns cuidados. Deus vai trazer aquilo que é de essencial para aquele povo. E se hoje nós pudéssemos olhar também sobre o fator da restituição, todos nós precisamos da restituição de Deus. Todos nós. Todos nós precisamos ser restituídos. Por quê, queridos? Porque quando criados por Deus, o homem e a humanidade, diz Deus que era muito boa. Nós somos a coroa da criação. Em nós tínhamos a plena intimidade. Nós tínhamos o pleno relacionamento com Deus Pai. Todo dia, na viração da noite, nós tínhamos ali o cuidado de Deus em nossas vidas. E o nosso pecado, como sempre, nos fez separação entre o homem e Deus. O agente da restituição é Cristo Jesus. Ele é a ponte que nos une a Deus. Mas todos nós precisamos voltar a ser aquilo que fomos criados. Ser imagem e semelhança do bom Deus. Voltarmos a ter plenitude no nosso relacionamento com Deus. Voltarmos a ter relacionamentos que nos completam. Porque no Éden, antes da queda, viu Deus que não era bom o homem viver só, e fez a ele uma auxiliadora. Ele está querendo dizer que no passado, lá quando ele criou Adão, ele criou também o companheirismo, a complenitude. Deus não gosta de nos vermos pela metade ou vazios. Então tem muitas coisas que precisamos ser restituídos através da obra da cruz, da qual muitas coisas já estão ao nosso acesso, mas ainda não tomamos posse, ou não recebemos isso, porque precisamos nos acertar com o Senhor. Então aqui, nesse texto, ele vai nos ensinar um pouquinho como aquele povo foi restituído, e também isso faz parte hoje para os nossos dias. Você precisa ser restituído de quê? Deus precisa agir em quê? Depois desse tempo de justiça. Desse tempo até de Deus ser duro com você e com a gente. Queridos, Deus só traz a justiça sobre as pessoas que Ele ama, das quais Ele não quer perder. Então nós, às vezes, mesmo crentes, nos desviamos da vontade de Deus. Andamos pelo nosso próprio desejo, pelos nossos próprios sonhos, pelas nossas próprias vontades. E aí as coisas não dão certo. Então Deus espreme a gente. Começa a tirar o nosso conforto, começa a tirar, às vezes, até fatores familiares do qual não agrada a Ele, e aí Ele começa a tirar da gente, porque sabe que isso dói na gente, dói na nossa carne, dói no nosso desejo. Às vezes Ele tira um emprego, às vezes Ele nos tira uma porta que Ele mesmo abriu, mas às vezes Ele toma ela, fecha essa porta. Às vezes Ele toma um sonho da gente, porque aquele sonho
Era um sonho para aqueles que vivem a vontade de Deus. E às vezes você não está vivendo a vontade de Deus. E Deus fala, olha, não adianta. Não adianta você sonhar em ser um obreiro, sendo que você não vive a minha vontade, o que eu quero. Então, a você eu não vou dar essa oportunidade. Então Deus vai tirando algumas coisas por causa da nossa má conduta. E muitas pessoas às vezes põem a culpa de não ter as coisas em Deus, porque outras pessoas o tomou. Outras pessoas não permitiu, outras pessoas não deram a oportunidade que eu queria, o sonho que eu queria, o desejo que eu queria. E isso é mentira, queridos, porque quando Deus quer agir na sua vida, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Já dizia o salmista, ninguém pode impedir. Mas por que Deus então não nos concede? Porque Ele é justo, Ele não vai nos conceder aquilo que nós não merecemos e muito menos aquilo para o qual nós não estamos preparados. Por isso que essa palavra de restituição é tão necessária para os nossos dias. Quantas pessoas estão dentro da igreja e se sentem agora distanciados do propósito de Deus, da vontade dEle, do querer dEle? Quantas pessoas já não vivem aquilo que Deus quer para a sua vida? Quantas pessoas vivem à margem ou próximo daquilo que Deus tem como vontade e hoje não vive a vontade de Deus? Quantas pessoas que tinham grandes sonhos, grandes propósitos. Eu queria ser um missionário, queria ser um pastor, eu queria ser um evangelista, eu queria plantar uma igreja, eu queria trabalhar com isso, com jovens, com crianças, com casais, e hoje não o fazem. Muitas vezes está ligado ao nosso pecado e à condução que nós temos da nossa vida. Nós somos o fator que impede muitas vezes de Deus nos abençoar, não porque Ele não pode, mas porque Ele tem que ser justo. E Ele aplica a primeira justiça para que a gente haja da forma que é necessário agir para receber as dádivas de Deus. Nós não estamos falando agora de salvação, eu estou falando para a gente que já é salva. Essa palavra é exclusivamente para a igreja. E se eu pudesse fazer um paralelo, seria a mesma palavra que Cristo deu para as igrejas lá em Apocalipse. Para todas as igrejas, Ele deu uma palavra de restituição, de consolo, de paz, de alegria, de chamar a atenção lá em Apocalipse. Ele diz lá em Apocalipse para alguns, cuidado, você está morno. E estar morno é péssimo, porque não está nem quente nem frio. E morno é o ponto que Deus deseja vomitar, que é longe dele. Sabe que a pessoa que é meio crente? Outras passagens, o próprio Cristo diz, olha, eu recomendo que você compre de mim ouro, vestes novas, reluzentes, que se restitua. Nós precisamos entender de alguns cuidados. Só que nós temos esquecido que é necessário voltarmos aos braços de Deus. E nessa noite há alguns fatores que nós precisamos retornar. Dentro desses fatores, o primeiro fator que Deus quer restituir sobre sua vida, muitas vezes é sua própria vida financeira. Ele diz aqui que Ele vai abrir portas, Ele vai devolver aquilo que foi tirado. E um dos primeiros fatores que foi tirado do povo foi o seu sustento. O juízo começou pelo sustento, pela condição financeira. E muitas pessoas, por causa dos seus pecados, Deus priva essas pessoas de receberem tudo aquilo que elas têm direito de receber ou têm condição de receber, se caso elas fossem fiéis a Deus. Mas a sua infidelidade a Deus mostra para Deus que nós não estamos preparados para receber as dádivas. Tem um texto que o próprio Cristo diz que se a gente não é fiel no pouco, Deus nunca nos colocará no muito. Então muitas pessoas precisam vencer primeiro o juízo da providência, que é o quê?
você voltar a ser um dizimista, uma pessoa participante no reino, voltar a ser uma pessoa que se doa pelo reino, que não tem miséria, que ajuda o próximo, que se doa, que gasta do seu dinheiro para fazer a obra de Deus, que faz a obra de Deus pelo reino e que não fica ali encantado pela condição financeira de A ou B, ou sequer mesmo da sua mesma. Então, para muitos, Deus deixa acontecer algumas situações. A pessoa, por seu esforço, se enriquece. Deus, em juízo, toma tudo, o emprego, tudo. E aquela pessoa fica numa condição sem ter nada. Tudo Deus preparando para que, quando ela entenda que mais do que o dinheiro, mais do que o sucesso é Deus na vida dele, para que ele possa ter de novo restituído o que ele realmente poderia estar já usufruindo há muito tempo, da prosperidade de Deus. Muitas pessoas não entendem esse caminho de Deus. E às vezes ela para num ponto só e fica amargurado, pensando só porque eu não tenho. Por que eu não tenho? Por que outros têm dinheiro e eu não tenho? Então Deus dá essa mesma resposta para o povo dele. Olha, se você se arrepender, se você mudar do seu caminho, você entender tudo aquilo que o povo foi tirado, sua riqueza, sua nação, sua cidade será devolvido. E assim Deus fez. Aquele povo se arrependeu, se dobrou, chorou, reconheceu seus erros. E aí o que Deus fez? Fez esse povo próspero novamente. Nós precisamos entender que há um processo para a restituição. Segunda realidade que Deus deseja restituir para aquele povo, que aquele povo também perdeu, foi a expectativa de futuro. Porque quando veio o juízo e as pessoas vieram e tomaram tudo que eles tinham, a primeira coisa que eles fizeram foi levar os filhos cativos. E sabe o que esse povo fazia no cativeiro, normalmente? Eles castravam os meninos homens. Tiravam os órgãos sexuais deles. Para quê? Para que eles não pudessem ter filhos. Porque era a forma de mostrar que o futuro tinha findado, não tinha mais condição de futuro. Então as pessoas que tinham sonhos, grandes sonhos, meu filho vai ser isso, eles vai ter netos, vão usufruir disso, acaba ali. E aí Deus diz, olha, eu ainda darei uma nova geração para os filhos de Israel. Da mesma forma, para as nossas vidas, Deus está querendo dizer para você que Ele ainda te dará novos sonhos, desde que você realmente se arrependa e abandone aquilo que não é de Deus. Que você volte a focar naquilo que Deus tem para a sua vida. Os grandes sonhos de futuro que nós temos é baseado no hoje com Deus. Sem o hoje com Deus, nosso futuro será nada. Deus quer nos restituir futuramente os nossos sonhos. Sabe aqueles que às vezes você plantou, mas não plantou às vezes como Deus quer, mas eram bons sonhos, coisas boas. Quem não sonha para o filho, né, ter uma grande profissão? Quem não sonha para o filho alcançar grandes projetos? Quem não sonha? Todos nós sonhamos. Quem não sonha para nós mesmos? Eu quero ser um advogado de sucesso, eu quero ser um juiz, um médico, um designer de sucesso futuro, né? Está na moda agora ser designer, né? Quem não quer? Tem uns que dizem que não quer não, dá trabalho demais ser designer, trabalha muito. Mas quem não quer alcançar a primeira prateleira do seu trabalho? Mas nós esquecemos que essa primeira prateleira só vale a pena se for construído com Deus. Porque senão, quando você chegar lá, você vai cair de novo. Como muitos têm caído. Muitos têm se perdido no meio do sucesso. A gente vê isso acontecer demais com o jogador de futebol. Você olha aí, o cara chega no sucesso, estoura, fica bilionário, cheio de dinheiro, e de repente a vida dele não é nada. O dia que ele aposenta novo, 30 e poucos anos, 40 agora, profissão
está permitindo aí no máximo 40 anos. Novo demais, né, Ricardo? 40 anos, menino. Que é isso? Né? E aí, quando ele se vê, muitos se encontram em situações deploráveis. Garrincha, uma das grandes estrelas do futebol brasileiro, morreu de tanto beber. Outros morreram no anonimato. Gastaram tudo que ganharam. Pensa com você, qual foi a última grande estrela do Brasileirão que aposentou e você diz assim, não, esse cara está, ó. A maioria estão aí pessoas frustradas, procurando em programa de televisão sustento, virando comentarista. Por quê? Porque o sucesso acaba. O tempo passa. É o fim. E se você não construir um alicerce que vale a pena, o seu futuro vai ser o pior castigo de Deus para você. Mas quando você constrói da forma correta, lá na frente você vê um futuro maravilhoso. Quantas pessoas que saíram do nada, sonharam pequeno, foram construindo com Deus, e hoje você vê lá no final da vida, são pessoas bem-sucedidas. Não porque tem muito, mas porque são felizes. Porque tem um vínculo familiar verdadeiro. Porque lá na frente, o futuro para eles vale a pena, porque foi construído com o Senhor. Nós precisamos ser restituídos dos nossos sonhos. Precisamos ter uma nova geração. Pessoas que entendam que construir em Deus o seu futuro vale a pena. Para que aí seja restituído esses sonhos bons. Que Deus possa te dar novos sonhos, bons sonhos, que Deus possa te restituir o desejo de sonhar, desejar coisas grandes, mas tudo isso construído no Senhor, com o Senhor. Não simplesmente só da nossa cabeça. Porque sonhos só por nós mesmos não funcionam. E por final, nós temos uma última área que precisa urgentemente ser restituída. E é a área mais importante das nossas vidas, que é a área nossa espiritual. Quantas pessoas que vivem a espiritualidade de Deus, viveram grandes momentos e hoje estão na sarjeta espiritual. Pessoas que já sonharam ser pastores. Eu tenho vários colegas de seminário. Eu tenho um colega de seminário, na época, e como eu fiquei muito tempo no seminário, né, eu passei por muitas turmas. Porque a gente fazia, eu e Márcia levamos, o curso gastava 5 anos, mais ou menos. Nós fizemos em 7, né, porque a gente não podia estar todos os dias lá em Brasília. Mas nesse decorrer, no primeiro ano, um colega meu chegou querendo ser pastor. Como muitos chegam, cheios de esperança, cheios de vontade, cheios de alegria. E aí, ele também chegou cheio de dúvidas. E aí ele faz uma pergunta para o professor, e o professor dá uma resposta que faz ele refletir sobre a realidade dele. E esse aluno se impacta com essa resposta. Ele pergunta como nós podemos ser imitadores de Paulo, né? E pergunta também como ele pode imitar a Cristo se nenhum dos dois vive e anda nessa terra hoje em dia. E aí o professor diz, a minha preocupação não é simplesmente essa de como imitar, porque a palavra nos ensina quais atitudes que devemos ter. A minha preocupação é se você já não está imitando, quem você está imitando na sua vida. E aí ele começa a olhar para dentro dele, ele entra em conflito, porque ele começa a olhar que a vida dele era um teatro. Ele queria ser pastor, mas dentro dele a verdade não era de pastor. Ele vivia uma vida perdida, ele vivia nos interesses pessoais dele, ele vivia no meio do pecado, ele vivia escondendo-se da realidade de Cristo e do verdadeiro arrependimento. Porque se ele se arrependesse, o sonho dele pastoral estaria guardado. Deus ia ajudar ele a superar as dificuldades. Deus ia ajudar ele a superar os problemas. Deus ia fazer ele um homem espiritual. Mas ele estava muito apegado aos seus pecados. O que aconteceu? No primeiro período ele desistiu, nunca mais voltou à aula.
Nunca mais. Hoje você entra no Facebook dele, ele é ateu. Saiu da igreja, desvirtuou totalmente. Por quê? Porque a vida pecaminosa dele era tão tóxica que tomou conta de tudo que ele é. Ele não entendeu que Deus estava provocando ele para que ele mudasse. Ele se fez de coitadinho. E como nós temos feito de coitadinho hoje em dia? Nós queremos a bênção no meio do nosso coitadismo. De olhar, eu sou um pecador, tadinho de mim, tadinho de quem eu sou, tadinho de quem eu quero ser, tadinho eu não dou conta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, tadinho de mim. E sempre nos nossos pecados. E esquecemos que é Deus que abre as portas. E aí portas espirituais são abertas com um coração realmente arrependido e derramado na presença de Deus. Não de um coitadismo olhando para si dizendo, eu não mereço. Queridos, quem sabe se merecemos ou não, é Deus. Cabe a gente fazer a nossa parte. Nós esquecemos disso. Isso tem sido um grande problema. E muitas pessoas têm deixado de usufruir, de restaurar sua vida espiritual, porque ainda está apegado demais a esse mundo. Deus está disponibilizando para você uma vida espiritual plena. Ele está dizendo, eu quero restituir, eu quero tirar você dessa realidade que você vive, dessa frieza espiritual, desse sentimento de não sentir nada, de sentir vazio. Às vezes você está assim dentro de você, vazio, sua oração já não é mais ouvida, seu clamor já não é mais ouvido, você não sabe nem por que você vem, ou assiste a transmissão da igreja mais, porque uma palavra, eu já ouvi todas, mas o problema não é ouvir a palavra, porque eu leio o mesmo texto 1000 vezes, e cada vez que eu leio esse texto, mais me impacta a palavra de Deus, porque é infinita a presença de Deus. Você nunca estará saciado da presença de Deus. Agora, se você já está saciado, há um problema dentro de você. Desculpa. Estou com uma crise alérgica. Estou tomando um antialérgico tem uns dias, mas está difícil. Hoje eu acordei com o olho até meio fechado. Há uma crise dentro de você. Não em Deus, é em você. Precisa em você ser sacudido algo que está apagado. Deus está te chamando, muda quem você é. E às vezes, para Deus restituir, primeiro Ele vai tirar para que você sinta falta. E espiritualmente isso é muito duro. Porque algumas pessoas às vezes não voltam. Porque elas descobrem que elas nunca foram. E aí sempre coloca uma desculpa, e às vezes quem sofre, até quem está perto. Sabe aquela história do marido ou da esposa, que a esposa ou a outra parte, né, a esposa ou o marido, fica convidando direto, vem para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Vamos lá, vamos participar, vamos orar. Vem cá, vamos orar junto. Vem cá, vamos participar do pequeno grupo. Vem cá, vamos fazer isso. Vem cá, vamos ter tal atitude. Vem cá, vamos visitar. Vem cá, vamos orar, vamos fazer tal coisa. E aí a outra parte sempre diz, não, estou desanimado, estou triste, estou angustiado, eu não sei. Não, queridos, isso só mostra uma grande realidade. Que essa pessoa, ou ela precisa ser urgentemente restituída espiritualmente, ou essa pessoa nunca foi. Precisa de um cuidado de Deus, uma mudança, um toque. E a justiça que nos faz perder é a mesma justiça que nos alerta o quanto estamos perdidos. E quanto mais fechado nós estamos para a justiça de Deus, mais impossível fica de Deus nos restituir. Nessa noite Deus pode restituir sua história. A grande beleza desse texto é que o próprio Deus diz que Ele quer restituir isso na sua vida. Ele quer. Ele quer fazer você de novo ter prazer na sua vida de oração. Ele deseja, para Deus é prazeroso ver você ter prazer na sua vida de louvor. Para Deus é prazeroso ver você ter
o prazer novamente na sua leitura bíblica. Para Deus é prazeroso. Deus vê em você de novo o desejo de fazer a obra dele. Para Deus, mais do que para qualquer outra pessoa, é prazeroso ver você se superando e vencendo seus medos e servindo espiritualmente a Deus. Para Ele é prazeroso as grandes mudanças. E Ele diz que, olha, quando essa mudança acontecer, você verá um cuidado sobrenatural de Deus. E Ele cuidará de você, ao ponto de ninguém poder sequer dizer para você que você não serve, que você não presta, ao ponto de ninguém mais te envergonhar, ao ponto de ninguém olhar mais para você e dizer que você é pequeno e inútil. Mas você será sempre a preciosidade de Deus. Ele vai restituir quem você é, para a glória dEle, para o louvor dEle. Cabe agora você decidir se você quer ser restituído ou não. Porque Deus faz isso. Ele não arromba ninguém, Ele não obriga ninguém a se santificar, mas Ele conduz a nós a uma vida de santificação. Ele conduz a nós uma vida de arrependimento. E se você permitir que Deus te leve de mãos dadas, de forma bem simples, para essa vida, você receberá do poder, da graça e da unção dEle. Mas depende de você permitir. Então eu quero te convidar agora você a fechar os seus olhos. Se colocar diante do Senhor. Que você possa pedir a Deus que Ele restitua a sua vida. Ele tem preocupação com você. Nessa noite Ele quer simplesmente que você seja restaurado em sua espiritualidade, em seus sonhos, na sua vida. Que você possa usufruir do cuidado dEle, da presença dEle. Que nessa noite você possa rasgar o seu coração. Você. Que nessa noite você possa dizer para Deus: Deus, eu desejo ser transformado, restituído pela Tua presença. Não entre na cultura desse mundo, onde se humilhar é mal. Pelo contrário, queridos, quando nós nos rasgamos diante do Senhor e nos humilhamos, nós encontramos o cuidado dEle sobre nós. Que o Senhor possa conduzir o nosso coração. Senhor Deus Pai, Deus de glória, nós nos colocamos na Tua presença, Deus. E nós pedimos perdão, Deus, por tudo aquilo que fazemos de errado. Merecemos sim, Deus, a Sua justiça, o Seu castigo. Porque, Senhor Deus, nós temos agido de forma errada, Pai. E nessa noite, Pai, eu te peço, olhe para o nosso coração. Vê, Senhor Deus, Pai amado, os nossos pecados e como eles nos incomodam. E que nessa noite, Pai, o Senhor perdoe os nossos pecados, por favor. Que o Senhor, Pai amado, redima a nossa alma, nosso espírito, a nossa vida, a nossa existência. Que o Senhor transforme o nosso coração. Que nas minhas falhas ou dos meus irmãos, o Senhor seja misericordioso, Pai. Porque tudo que nós queremos é ter o Teu cuidado sobre nós.
porque o Senhor cuidando de nós estaremos, Senhor Deus, sendo restituídos daquilo mesmo que nós perdemos por causa dos nossos pecados. Oh Deus, ressuscita sonhos nessa noite, Pai. Oh Deus, ressuscita projetos, Deus. Oh Deus, cura feridas, Pai. Oh Deus, levanta homens e mulheres espirituais, Senhor Deus, na nossa comunidade. Oh Deus, quebranta a alma, Senhor Deus. Oh Deus, leva-nos, Senhor Deus, Pai amado, a ter desejo, interesse, entrega, Senhor Deus, Pai amado, para vivenciar da grandeza e do cuidado do Senhor, Pai. Tende misericórdia de nós, Deus. Que possamos aceitar, Senhor Deus, esse chamado em nossas vidas. Quantas pessoas perdidas, Deus, que precisam ser restaurados urgentemente espiritualmente, que já não oram mais, que não lêem a Bíblia mais, Senhor Deus, não choram na Tua presença, não estão derramados diante do Senhor. Ó Pai, há de ter misericórdia de nós, porque carecemos, Senhor Deus, e não queremos ser uma comunidade fria espiritualmente, mas queremos ser um povo, Senhor Deus, restituído, Senhor Deus, da verdadeira espiritualidade, de uma espiritualidade que impacta, uma espiritualidade que sonha com um futuro com o Senhor, construído pelo Senhor para as nossas vidas, Deus. Transforma as nossas vidas, Pai. Que possamos olhar, Pai, com olhos altaneiros, Senhor Deus, com um olhar para cima e ver o cuidado do Senhor sobre nós e podemos andar, Senhor Deus, de forma triunfante com o Senhor, sem medo, porque o Senhor é a nossa garantia de dias melhores. Nosso futuro está no Senhor, Pai. Tende misericórdia de nós, Pai. No nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, quero te convidar, você ficar em pé no seu lugar, nós vamos impetrar a bênção. Você que não participou da Santa Ceia e quer participar nessa noite, você fique no seu lugar ao final do culto, que nós vamos preparar para poder ministrar para a sua vida a Santa Ceia. Mas após a bênção, nós vamos encerrar nossa transmissão. Quero agradecer para quem está conosco nesses dias. Que Deus possa te abençoar, que nos segue nas redes sociais. E nós vamos ficar mais reservados para que possamos fazer a Santa Ceia para aqueles que não ceiaram ainda nesse mês de julho, que nós adentramos. Em pé, estenda sua mão aos céus. Senhor Deus Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos livre do mal, Pai. Que o Senhor derrame a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor possa restituir a nossa espiritualidade, os nossos sonhos, a nossa providência, para que possamos vivenciar o melhor do Senhor em nossas vidas. Cuida de nós, nos consola, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Querido, você pode cumprimentar seu irmão com um tchauzinho. E aqueles que não participaram da ceia ainda, fique no seu lugar para a gente ver se fica mais fácil eu mandar levar para você ou você vir aqui à frente, para ver quantos são que irão participar. Vamos ver, tem também, Então vamos fazer o seguinte, vamos sentar nessas primeiras fileiras aqui, quem vai participar da ceia desse mês, que ainda não participou dos 2 últimos domingos, esse é o primeiro. Então você vai sentar aqui nessas primeiras fileiras, para a gente poder atender a todos, queridos. Ricardo pode ficar perto da esposa, está liberado.